Estamos de volta, 2 horas e 14 minutos, e hoje eu recebo a nossa cardiologista pediátrica, a doutora Circe Brasil. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Olha, o tema de hoje é a diferença entre o ecocardiograma fetal, né, e também o ecocardiograma pediátrico. Existem diferenças sim. Você sabia que aproximadamente 1 em cada 100 bebês nasce com alguma cardiopatia congênita? Esses dois exames, embora usem tecnologias semelhantes, têm objetivos diferentes e também complementares, sendo essenciais para um diagnóstico precoce, para o planejamento do parto e também para o acompanhamento após o nascimento. E para explicar tudo isso de forma mais clara, a gente trouxe a doutora Circe Brasil, a nossa cardiologista pediátrica, especialista em ecocardiograma fetal e pediátrico. Doutora, para a gente começar, qual é a principal diferença entre o ecocardiograma fetal e o ecocardiograma pediátrico? Como o próprio nome diz, né? Ecocardiograma fetal é um exame que avalia o coração do feto, ou seja, do bebê dentro da barriga da mãe ainda. E o ecocardiograma pediátrico é um exame que vai avaliar o coração da criança ou do bebê diretamente, ou seja, é no tórax do bebê, do próprio bebê que a gente faz o exame. Muita gente tem dúvida sobre quando esse tipo de avaliação ela deve ser feita, né? Quais são as situações que a senhora recomenda que o ecocardiograma fetal durante a gestação também, e em quais casos o bebê ou a criança precisam realizar o ecocardiograma pediátrico após o nascimento? O ecocardiograma fetal, ele é obrigatório para todas as gestantes. Todas deveriam fazer, né? Independente das indicações. A gente tem algumas indicações de risco, que é o diabetes, doenças autoimunes, história familiar, principalmente da mãe e do pai, de cardiopatia congênita, e por aí vai as outras indicações. Independente de indicação nenhuma, o eco fetal deveria ser feito por todas as grávidas entre 24 e 28 semanas. O ecocardiograma pediátrico, eu vou fazer, por exemplo, naquela criança que tem queixas de dificuldade de ganho de peso, cansaço extremo, né? Cansaço ao comer, cansaço ao se exercitar, crianças que vai na consulta com o pediatra ausculta um sopro. E aí, do que é esse sopro? A gente precisa avaliar esse coração para descobrir se é só um sopro inocente ou se é um sopro patológico. Então, assim, na gestante, em todas, e nos bebês, indicado pelo pediatra, ou se a mãe suspeitar de alguma coisa, né? Dificuldade de ganho de peso, infecções respiratórias recorrentes e por aí vai. E do ponto de vista da cardiologia pediátrica, qual é o impacto de detectar uma cardiopatia ainda na barriga da mãe, doutora? Importantíssimo. Toda cardiopatia detectada ainda na barriga da mãe, e principalmente quando as cardiopatias são complexas, que são aquelas cardiopatias graves, a gente tem um tempo para planejar o nascimento desse bebê. Ainda mais para a gente aqui em Roraima, né? Que nós não temos UTI neonatal cardiológica, nós não temos cirurgia cardiológica pediátrica e neonatal. Então, quando eu descubro essa cardiopatia na barriga da mãe ainda, eu consigo programar o nascimento desse bebê fora de Boa Vista, num centro especializado, onde tenha suporte para essa criança. Perfeito. E agora, do ponto de vista do ecocardiograma pediátrico, doutora? Qual o impacto? Qual o impacto? Então, quando eu tenho um público pediátrico, né, que tem indicação desse exame, quando eu consigo diagnosticar o mais precocemente, eu consigo acompanhar essa cardiopatia, né, e planejar o horário, o tempo que vai ser preciso para a cirurgia. Eu consigo evitar que esse coração evolua com uma insuficiência cardíaca grave ou com uma hipertensão pulmonar grave. Então, quanto mais precoce eu descubro o defeito no coração, melhor o prognóstico dessa criança. Temos perguntas aqui para nossa doutora. A Marina, lá do Paraviana: estou grávida de 22 semanas, o meu obstetra pediu um ecocardiograma fetal, porque meu irmão nasceu com cardiopatia, e eu queria entender, esse exame é para ver se meu bebê pode ter mesmo problema de família, doutora? Sim.
No caso dela, a indicação é precisa. Ela não pode deixar de fazer esse exame. Já é um exame que deveria ser obrigatório, ainda mais agora nessa circunstância, né? Ela tem, ou seja, ela tem um irmão que é parente direto, né, consanguíneo direto dela, com cardiopatia. Então, o risco do bebê dela ter cardiopatia é um risco aumentado. O Paulo Roberto, também lá do Asa Branca, minha esposa está grávida e o médico comentou sobre ecocardiograma fetal apenas porque o bebê não ficou numa boa posição na ultrassom. Isso já é um motivo suficiente para investigar o coração, doutora? Não entendi a pergunta. O Paulo, vou ver se nem eu entendi direito. Ele fala que a esposa dele está grávida e o médico comentou sobre o ecocardiograma fetal. Apenas porque o bebê não ficou numa boa posição no ultrassom. Não. O ultrassom obstétrico, ele não avalia, ele avalia... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele né, avalia doutora? o bebê todo e ele faz a avaliação básica do coração, ou seja, 4 câmaras e vias de saída. O ecocardiograma fetal não, ele é um exame completo, toda grávida deve fazer. Eu avalio tanto a parte estrutural como funcional do coração. A Letícia, lá do Messejano, estou com 28 semanas, meu bebê tem arritmia leve, detectada no ultrassom. O ecocardiograma fetal consegue mesmo identificar alterações no ritmo cardíaco, doutora? Ainda na barriga da mãe? Sim, o ecocardiograma fetal ele consegue identificar alterações do ritmo cardíaco. 22 semanas, né? 22. O que a gente vai avaliar nessa arritmia cardíaca no feto? Se essa arritmia ela é sustentada ou não. 28, desculpa, 28. Letícia. 28 Se semanas. ela é sustentada ou não. Porque a arritmia no feto, essa frequência cardíaca no feto, ela varia muito. Então, tem horas que ela está muito acelerada, tem horas que ela está mais baixa. Ela varia de acordo com a respiração da mãe, com a frequência cardíaca da mãe, com o estado de estresse, de humor da mãe. Ela varia. O que essa arritmia não pode ser no feto é sustentada. Ou seja, é aquela arritmia que não para. Frequente, né? Entendeu? Agora, quando varia, não. A Carolina, lá do São Vicente, fiz o eco fetal por causa da diabetes gestacional, doutora. Por que gestante com diabetes tem indicação de avaliar o coração do bebê com mais atenção? Sim, toda mãe diabética tem indicação precisa de eco, né? Nós temos 2 períodos importantes na gravidez. Um é no primeiro trimestre, que é quando o coração está se formando, que é quando está tendo a implantação das válvulas, o giro das grandes artérias. Nesse momento, o diabetes descompensado, ele aumenta o risco de cardiopatias graves. E aí eu tenho o segundo trimestre tranquilo, e aí no terceiro trimestre eu necessito que esse diabetes esteja controlado novamente, porque o estímulo de insulina no terceiro trimestre, ele aumenta, e ele funciona no músculo cardíaco como um anabolizante. Perfeito. O Raimundo, lá do Precumã, meu filho nasceu há 3 meses e o pediatra pediu um ecocardiograma pediátrico, porque ele tem sopro. Doutora, um sopro significa sempre algum problema sério no coração? Não, pode ser só um sopro inocente, mas pode ser um problema no coração. Tem um sopro inocente? Tem. E aí a gente só consegue saber com o ecocardiograma. E aí é feito todo um acompanhamento, né? Perfeito. Uhum. Patrícia do Liberdade, meu bebê nasceu prematuro e ficou alguns dias na UTI. Todo prematuro deve fazer ecocardiograma pediátrico ou depende do quadro, doutora? Todo prematuro tem que fazer ecocardiograma. Mas quem tá por aqui também é a Melissa da Aparecida. Estou de 17 semanas, disseram que dá para fazer o eco fetal precoce. Esse exame tão cedo é confiável? Esse exame é confiável tão cedo. Existe o ecocardiograma precoce, ele é a partir da 13ª semana. Que é o que ela está, né, no caso. Isso, mas ele tem indicação precisa. Se tá tudo normal com o bebê dela, não tem necessidade dela fazer um ecocardiograma precoce, não. Perfeito. O Jonatas, lá do Jardim Floresta, meu filho de 5 anos tem histórico de bronquite. O pediatra pediu ecocardiograma. Problemas respiratórios podem confundir com doenças do coração, doutora? Problemas respiratórios podem levar à insuficiência cardíaca, principalmente asma, bronquite asmática. Então, essas crianças, elas precisam ser acompanhadas por um cardiologista. A Alessandra, lá do São Francisco, no meu pré-natal, o médico falou de ecocardiograma fetal, mas não explicou muito. O exame dói, demora, é igual ao ultrassom normal? Muita gente ainda tem dúvida, doutora. Né? Então, o Falta de informação aí, infelizmente, né? O ecocardiograma fetal, ele é um exame indolor.
né? É feito com um aparelho de ultrassom, é usada uma sonda convexa e passa um gelzinho na barriga e a gente faz o exame. Não faz mal nem para a mãe, nem para o bebê, não tem efeito colateral nenhum. A Renata lá do Nova Canaã, meu bebê tem 1 ano, às vezes ele fica ofegante quando brinca. O ecocardiograma pediátrico também avalia a função do pulmão junto do coração ou é só cardíaco mesmo, doutora? Só cardíaco, só cardíaco. O Denis também do Caranã, minha sobrinha fez ecocardiograma infantil porque ela tem dificuldade para ganhar peso. O exame ajuda a mostrar se o coração tá gastando mais energia do que deveria, doutora? Quando é que eu vou ter uma criança com dificuldade de ganho de peso com problema cardíaco, né? Quando eu tenho um defeito cardíaco importante ou quando eu tenho uma insuficiência cardíaca. Se não tem nada disso no eco que ela fez, a causa da dificuldade de ganho de peso dela não é cardíaca. Olha, doutora, a Juliane pergunta, ela diz que fez o eco fetal, veio tudo normal, mas ela diz que tem medo de algo aparecer depois do nascimento. Mesmo com eco fetal normal, ainda pode surgir alguma doença? Alguma cardiopatia? Existem algumas cardiopatias que a gente não consegue descartar 100% no eco fetal. Que são aquelas cardiopatias que estão relacionadas ao arco aórtico. Né? Então, essas cardiopatias pode ser que a gente não consiga descartar no eco fetal. E ela só apareça após o nascimento. Pra gente finalizar, o Fabrício lá do Caçari, minha filha fez ecocardiograma quando recém-nascida, porque teve cianose. Esse exame consegue detectar problemas que só aparecem quando o bebê faz algum esforço, doutora? Como chorar, ou mamar, ou algo do tipo? Não, o ecocardiograma, ele vai avaliar o coração estruturalmente e funcionalmente, né? A crise de cianose, ela pode estar relacionada ao coração, como não. E o choro, quando ele causa quando ele causa cianose, é porque os bebês têm o hábito de fazer, a maioria, né? Faz uma pausa respiratória na hora que chora. Não tem aquele bebê, perda de fôlego. Isso é uma pausa. E aí, pode ser que o bebê fique mais roxinho, entendeu? Mas isso não é cardíaco. Doutora, eu já aproveito para você fazer o convite para todas essas mães aqui que estão precisando fazer o ecocardiograma fetal, as mamães grávidas, né? E para as mamães também que percebem que o filho tem alguma dificuldade ali, né? De respirar ou então algo do tipo, que já é indicado um eco pediátrico também, né? Então, mamães que estão grávidas e mamães que estão em casa já com seus bebês e filhos, né? O ecocardiograma, ele é importantíssimo, tanto para a grávida quanto para as mães que percebem alguma alteração na criança, né? Eu atendo na Rua Coronel Pinto, na Clínica Perfil. Nosso consultório está preparado para receber vocês com todo o acolhimento necessário para tentar sanar a ansiedade e as dúvidas de vocês. Olha, a doutora Circe Brasil, então, já vou repetir, ela atende ali na Clínica Perfil, na Rua Coronel Pinto, 248 no centro. Anotem o número do WhatsApp para agendamento de consultas, tá? Muito importante. 99155 9169. 99155 9169. Falar com a Indra. Completo, fechou. Indra, obrigado por ter vindo também, tá aqui do nosso lado. Doutora, muito obrigado. A gente adora quando a senhora vem falar com as mamães e elas já parece que já sabem que é o seu dia de fala, né? Porque todas se concentram e mandam mensagem. Muito obrigado por ter vindo, tá bom? Tá bom. E olha, se você perdeu algum programa da doutora Circe Brasil, a nossa cardiologista pediátrica aqui do Doutor Me Consulta, entra no nosso site do Doutor Me Consulta, que fica dentro do site da Rádio Monte Roraima, clica na fotinho dela e você vai ver todos os programas que já tem a playlist dela toda do YouTube lá pronta para te esperar, para você ficar muito bem informada sobre ecocardiograma fetal, ecocardiograma pediátrico e todas essas situações que podem acontecer durante a sua gestação ou até mesmo quando sua criança nasce, tá? Muito obrigado, doutora. A gente se vê semana que vem. Semana que vem. Pronto. Um abraço.